João capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes e voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós temos aí uma cena maravilhosa. Primeiro, porque é um encontro com o Senhor Jesus. Olha que maravilha! Os discípulos estão com Jesus. Temos aí aquela que talvez tenha sido a mais importante reunião da história da humanidade. Primeiro, porque estar com Jesus é muito mais importante do que estar na presença de um presidente da República ou diante de um rei, seja ele quem for. Esta reunião aí foi mais importante do que qualquer reunião com o faraó, qualquer reunião com César, qualquer reunião com qualquer autoridade. Essa reunião aí foi mais importante. Mas também por alguns detalhes. Por quê? Porque esta foi a última vez que Jesus esteve fisicamente com os 12 discípulos. Foi a última, porque no dia seguinte ele seria crucificado. Depois da ressurreição, ele apareceu para 10 dos discípulos, porque já não estavam ali Judas nem Tomé. Numa outra oportunidade, ele apareceu para os 11. Mas essa reunião aí de João 13 foi a última que ele teve com os 12. Então vemos que é um momento especial, também porque nessa reunião foi instituída a ceia do Senhor.
Foi nessa reunião que os discípulos estiveram naquela mesa, junto com Jesus, participando da ceia. E foi nessa reunião também que ele lavou os pés dos discípulos. Meus irmãos, que momento glorioso, que oportunidade de estar na presença do Senhor. Mas graças a Deus nós hoje também estamos na presença do Senhor. Então aquela oportunidade, ela não podia ser perdida por nenhum dos discípulos. Assim como nós também não podemos perder a oportunidade de estarmos aqui hoje. Mas você pode me dizer, é claro que eu não perdi, eu estou aqui. Mas gostaria de tecer algumas considerações. Em primeiro lugar, estar na presença de Jesus é uma coisa gloriosa, não é verdade? A presença de Jesus, por si só, é a manifestação do próprio Deus. Aleluia! Mas só estar na presença de Jesus não é suficiente. Você também precisa receber o que Ele tem para te dar. Nessa oportunidade aí, nesta reunião com os discípulos, Jesus distribuiu para eles a ceia, entregou para eles o pão e o cálice. Então, não basta você estar na presença de Jesus, você precisa receber o que Ele tem para te dar. E você não vai sair daqui sem receber, em nome de Jesus, amém? Você precisa receber, você não pode ficar assim, não Jesus, eu estou aqui na sua presença, Jesus chega e toma o pão, não Jesus, muito obrigado, já jantei. Não, você tem que receber tudo o que Ele tem para te dar, por isso você não pode perder a palavra que está sendo ministrada. Agora não é só isso, você precisa deixar que Ele faça na sua vida tudo o que Ele quer fazer, porque naquela oportunidade, Ele não apenas distribuiu o pão e o vinho, mas Ele também trouxe a bacia com água e lavou os pés dos discípulos. Então veja que existem várias experiências na presença de Jesus, não basta estar na presença, tem que receber o que Ele tem para nos dar, temos que permitir que Ele faça em nós o que Ele quer fazer, e nós temos que aprender o que Ele quer nos ensinar. Então tudo isso aconteceu aí nesse episódio de João capítulo 13. Bom, vamos contextualizar. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Por quê? Porque naquele tempo as estradas eram de terra, embora já existisse calçamento em alguns lugares, mas as estradas geralmente eram de terra, os calçados eram o quê? Sandálias muito abertas, então as pessoas caminhavam por aquelas estradas e chegavam nas casas com seus pés sujos. Então era costume naquela época, o dono da casa chamar um servo, ou um escravo, para lavar os pés dos visitantes. Então nós vemos isso em alguns textos bíblicos, e a primeira vez que isso aparece na Bíblia é em Gênesis 18, versículo 4. Então veja que era um costume antigo de lavar os pés dos visitantes. Então, e naquele momento ali, desse episódio de João 13, ainda tem um motivo especial, porque era véspera da Páscoa, e por ocasião daquela festa, os judeus se preocupavam muito com a limpeza, se preocupavam muito com a higiene, com a purificação. Veja, volte aí uma página, veja aí João 11, 55. João 11, 55, diz assim: quando se aproximava a Páscoa dos judeus, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificarem
antes da Páscoa. Então, quando se aproximava a Páscoa, era aquele tempo da limpeza, aquele tempo da faxina. Até as casas tinham que ser limpas para que a Páscoa ela tivesse ali toda aquele rigor da purificação. Então, era importante essa limpeza. Veja bem, chegando ali para aquela refeição com os discípulos, tudo parecia estar correto. Tudo estava aparentemente certo. Havia ali o lugar que foi reservado para aquele encontro. Havia ali a mesa, havia os lugares para todos, havia ali a comida, havia o pão, havia o vinho, os discípulos estavam todos presentes, não faltou nenhum, mas os pés estavam sujos. Não é assim conosco muitas vezes? Jesus está aqui e Ele olha, parece que está tudo certo. Todos compareceram à vigília, todos estão aqui louvando, adorando, lendo a Bíblia, orando, mas como estão os nossos pés? Como está a nossa condição espiritual? Será que estamos limpos? Jesus sabia que os pés estavam sujos. Eu olhando daqui, eu não vejo os pés de todos, vejo só de umas duas pessoas, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Tudo parece estar perfeito, mas Jesus está vendo o que está sujo. Jesus está vendo aquela impureza que as outras pessoas não veem, aquela contaminação que as outras pessoas não veem. Jesus está vendo e Ele se importa com isso. Mas temos ali um impasse. Todo mundo sabia que os pés precisavam ser lavados, mas quem haveria de lavar os pés daqueles homens que estavam ali? Por quê? De acordo com o costume da época, quem lavava os pés dos visitantes ou dos presentes numa refeição era o escravo. Acontece que Jesus não tinha escravo, os discípulos não tinham escravos, então quem é que faria aquele trabalho? Então naquele momento, Jesus deu aos discípulos uma lição de humildade. Nenhum deles se dispôs a fazer aquele trabalho. Talvez eles já tivessem feito outras coisas. Um dos discípulos providenciou o local para aquele encontro, outro providenciou a mesa, outro providenciou as almofadas, porque eles geralmente não usavam cadeiras, outro providenciou o pão, outro providenciou o cálice, um outro trouxe o vinho. Então cada um ficou ali assim, como que dizendo: olha, eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha parte. Quem é que ia lavar os pés daqueles homens? Então Jesus surpreende a todos, quando ele se levanta e pega aquela bacia com água, pega aquela toalha e ele vem lavando os pés dos discípulos. Então ele deixa ali uma lição de humildade. A primeira lição desse texto é uma lição de humildade. Olha que ensinamento o Senhor Jesus trouxe. Veja que ele poderia ter ensinado tantas coisas, não é verdade? Ele poderia ter dito assim: venham aqui, meus discípulos, hoje eu ensinarei vocês a fazerem milagres. Olha, vou ensinar vocês a transformar água em vinho. Oh, bênção! Vou ensinar vocês a fazer os paralíticos andarem. Vou ensinar vocês a ressuscitar os mortos. Mas não,
ele ensinou a humildade, porque é uma grande necessidade que nós temos. Quantas vezes buscamos conhecimento, buscamos poder, buscamos posição, buscamos dinheiro, mas não devemos nos esquecer da humildade que nós tanto precisamos. E olha que a humildade, ela é necessária e importante em todos os lugares onde nós estivermos. No relacionamento familiar, a humildade é fundamental. Ou no seu trabalho, na escola, na igreja, no ministério, em todo lugar, a humildade, ela é essencial. Porque se você não tiver humildade, você terá grande dificuldade de permanecer nos lugares. Quantos casamentos acabam por falta de humildade? Quantas vezes, por falta de humildade, a pessoa não para no emprego? Por quê? Não consegue se submeter. Por falta de humildade, às vezes a pessoa não consegue nem ficar no bairro onde mora, porque tem conflito com todo mundo. Precisamos da humildade para podermos aprender, para podermos perdoar, para pedirmos perdão e muitas vezes para fazermos trabalhos simples. Então essa é a primeira lição que Jesus deu aos discípulos e também a nós nesse texto. Nós podemos ter muitas qualidades, mas se nos faltar a humildade, podemos colocar tudo a perder. Quantas pessoas são talentosas, mas é impossível conviver com elas. Por quê? Porque falta a humildade. Muito bem, mas além da lição da humildade, nós temos a lição da purificação espiritual. Mas onde é que tem purificação espiritual aí? Jesus lavou os pés dos discípulos, né? Não é o pé espiritual, né? Lavou os pés. Como é que tem purificação espiritual? Porque ele falou assim, veja no versículo 10. Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Eu queria que você virasse a página seguinte e no capítulo 15, no versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Você diz, não, mas isso está lá no capítulo 15. É no mesmo encontro, na mesma mesa, Jesus falou essas mesmas palavras. Limpos pela palavra. Olha que Jesus, ele está preocupado não apenas com os pés sujos, mas ele está preocupado com o coração sujo. Ele está preocupado. E ele disse, aí no capítulo 13, em outras palavras, ele disse assim, olha, vocês já estão limpos, mas precisam lavar os pés. Parece contraditório, não é isso? Vocês já estão limpos, mas precisam lavar os pés. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós sejamos ainda mais limpos, mais purificados, mais justos, mais santos, mais consagrados. Essa deve ser a nossa ambição. Muita gente quer ficar rico, quer mais dinheiro, quer ficar mais rico, quer ficar famoso, quer ficar mais famoso, mas o cristão, ele precisa querer ser mais justo, mais limpo, mais santo, mais consagrado.
Você está limpo, mas precisa se limpar ainda mais. Que o Senhor nos ajude nessa madrugada, que nós saiamos daqui mais limpos do que como entramos. Em nome de Jesus. Olha, mas como assim ser mais limpo? Sabe o que acontece? Ele falou, olha, você já tomou banho, mas você ainda precisa lavar os pés. Você já se converteu, o Senhor já purificou todos os seus pecados. Ou, se você não se converteu, hoje é a sua oportunidade de ser purificado dos seus pecados. Jesus te oferece essa purificação espiritual. E só Ele pode oferecer isso. Só Ele. Só Ele. Mas você que já se converteu, você foi purificado, mas você tem que se purificar constantemente. Constantemente. Olha, mas como assim? Olha só, tem muita gente que não rouba, mas continua mentindo, não é verdade? Tem muito crente que não adultera, mas continua sendo fofoqueiro. Olha a revelação, né? Não é isso? Tem gente que não faz sexo com a prostituta, mas faz com a namorada. Olha, eu vou te falar uma coisa, aos olhos de Deus não faz diferença nenhuma, uma coisa e a outra. Ele fala, não, eu não me prostituo, mas faço sexo com a namorada, aos olhos de Deus é a mesma coisa. Então o Senhor quer o quê? Que sejamos mais limpos, mais santos, mais justos. Hoje em dia existe esse costume de relacionamentos que são muito liberais. Aí alguém pode dizer, mas é a cultura, né? É a cultura do inferno. E nós estamos aqui não é para brincarmos de sermos crentes, estamos com a palavra de Deus para que ela forme em nós a cultura do reino de Deus, para que ela forme em nós a cultura do céu. Olha, o Senhor quer que sejamos mais limpos, mais limpos. E o desejo dele não é nos condenar. Olha a atitude de Jesus. Jesus poderia ter chegado ali diante dos discípulos e falado assim: vocês estão com os pés sujos. Mas ele não fez isso, não é verdade? Ele poderia ter acusado, ele poderia ter denunciado, ele poderia ter repreendido severamente, ele poderia ter dito assim: como que vocês têm a coragem de se apresentarem diante de mim com os pés sujos? Não, ele não fez isso, não, ele não envergonhou ninguém, ele pegou a bacia com água e ele começou a lavar os pés de um por um. Olha a atitude de Jesus. Então Jesus não está aqui para te condenar, Jesus está aqui para te salvar. Jesus está aqui para te libertar, Jesus está aqui para te perdoar, está aqui para nos purificar profundamente. Aleluia. E Jesus poderia também ter dito o seguinte: olha, vocês estão com os pés sujos, cada um lave seus próprios pés, isso é problema de vocês. Mas ele não falou isso. Ele tomou a iniciativa de lavar os pés dos discípulos. Talvez, se fôssemos nós, né, a gente ia querer o discípulo autolimpante, né? Cada um que se vira com seus problemas, mas Jesus disse, né, não, o seu problema é meu problema também. É meu problema também. E ele tomou essa iniciativa, por quê?
porque nós não somos capazes de purificar a nós mesmos. Nós não somos capazes de limpar os nossos próprios pecados. Por isso nós precisamos de Jesus. Quantas vezes as pessoas vivem sofrendo com a culpa, vivem sofrendo com aquele fardo do passado. E Jesus, Ele quer levar esse fardo hoje. Jesus quer levar essa culpa e te dar um coração limpo. Olha, Ele quer fazer isso, mas Ele não obriga ninguém. Ele chegou ali, diante de Pedro, para lavar os pés dele, e Pedro falou: de jeito nenhum, o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca. Então veja que não é suficiente você estar na presença de Jesus, se você não permite Jesus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Então Pedro falou: de jeito nenhum. Jesus falou assim: olha, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha, se Jesus não purificar a sua vida, você não tem parte com Jesus. Se Ele não purificar a minha vida, eu não tenho parte com Jesus. Então veja que nós precisamos permitir que Jesus nos limpe, que Jesus nos lave, que Jesus nos purifique. Nós precisamos deixar que Ele faça isso. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos na mesa com Jesus, nós queremos o pão e o vinho, mas nós não queremos a bacia e a água. É verdade ou não? O pão e o vinho, Senhor, é comigo mesmo. Me dá logo aí um pedaço bem grande, né? Me dá uma caneca desse negócio aí. Mas quando é a hora de lavar os pés, não, Senhor. Então nós queremos aquilo que Jesus quer nos dar, mas nós não queremos que Ele faça o que Ele quer fazer. Assim as coisas não vão funcionar. Não vão funcionar. Então, tenha uma atitude diferente. Diga assim: Senhor, eu quero tudo que o Senhor quer me dar. Eu também vou permitir que o Senhor faça tudo que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu também quero aprender tudo o que o Senhor tem para me ensinar. Eu não quero perder nada. Eu não quero perder nada. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Então, Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha como isso é sério. Nós não podemos permanecer na presença de Jesus e continuar com a sujeira. Olha só, não podemos. Jesus não condenou nenhum dos discípulos por estar com os pés sujos, mas não podiam permanecer com os pés sujos. Não dá para permanecermos na presença do Senhor, como adoradores do Senhor, e continuar na prostituição, no adultério, no engano, na falsidade, na desonestidade. Não! Precisamos aceitar que Ele faça o que Ele quer fazer nas nossas vidas. Agora, nós temos aí dois discípulos que se destacaram, né? Pedro, que ele tinha dificuldade de ficar calado, né? Ele toda hora se manifestava. Então ele diz: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então lava minhas mãos também, lava a cabeça.
calma, Pedro, calma. Então é aquela situação assim, em que uma hora a pessoa não quer nada com Jesus, outra hora quer que Jesus faça tudo sozinho, né? Não, calma, Pedro, calma. Agora outro destaque aí foi o destaque de Judas Iscariotes. Por quê? Porque Judas, ele esteve na presença de Jesus, ele recebeu o pão, recebeu o vinho, Jesus lavou os pés de Judas, mas Judas permitiu que Satanás enchesse o seu coração. Olha que coisa terrível. Que nesta noite, nesta madrugada, nós possamos ter a atitude certa na presença do Senhor. E vamos dizer: Senhor, eu quero ser purificado dos meus pecados. Ninguém pode dizer assim: eu já sou o santo dos santos. Não. Todos nós precisamos ainda ser purificados. Amém? Amém? Quero te convidar a ficar de pé neste momento. E nós vamos orar. Vamos orar.